A equipe de construção está em apuros, porque perdeu seus equipamentos, e suas obras estão paralisadas. Para consertar isso, o chefe oferece uma recompensa de 20.000, para quem conseguir tirar a broca do perigoso poço de água turva. Apenas uma pessoa, um garoto de 18 anos chamado Davi, é corajoso o suficiente para dar um passo à frente. Ele destemidamente veste a roupa de mergulho, e submerge na água lamacenta. Algum tempo se passa desde que ele mergulhou, quando de repente ele para de responder, deixando a equipe ansiosa. Então, eles agem rapidamente, e o puxam para cima usando a corda. Para surpresa de todos, Davi anuncia que concluiu a tarefa. Enquanto a tripulação observa receber sua recompensa, eles ficam com ciúmes, e o amaldiçoam por dentro. No entanto, eles mal sabem que ele está fazendo isso para pagar a cirurgia de sua irmã. Não importa quão perigoso seja um trabalho, desde que pague bem, ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo bem de sua irmã. Após receber sua recompensa, ele começa a voltar, quando se depara com um estranho, que está com o rosto coberto por um capuz. Ele questiona Davi, se valeu a pena arriscar sua vida por uma pequena quantia de dinheiro, e se oferece para jogar com ele por um pagamento muito maior. Ele imediatamente recusa, pensando que o homem é um golpista, tentando roubar o dinheiro que ele batalhou para ganhar. Enquanto Davi se dirige ao quarto de hospital de sua irmã, ele encontra o médico, que o lembra de que ele não pagou a conta mensal de sua irmã. O médico ressalta que sem o pagamento, sua irmã não receberá os medicamentos necessários. Ele também acrescenta que a condição de sua irmã está se deteriorando rapidamente, e eles precisarão realizar um transplante de rim, para ela ter uma vida mais segura. Porém, como Davi não tem condições de pagar a cirurgia, o médico diz para ele se preparar mentalmente para o pior. Embora ciente de que não poderá adquirir os recursos em tão pouco tempo, Davi garante ao médico que encontrará uma forma de obter o dinheiro. Enquanto isso, o estranho encapuzado ouve secretamente a conversa deles. Davi vai visitar a irmã, e enquanto ele se senta ao lado da cama dela, recebe uma ligação do pai deles. O pai de Davi é um viciado em jogos de azar, que nunca demonstrou carinho por eles. Devido ao vício, ele acumulou muitas dívidas com agiotas. Ele avisa Davi que mesmo que sua irmã faça a cirurgia, não há garantia de que ela sobreviverá. No entanto, se ela morrer, eles poderão vender sua córnea por muito dinheiro. Assim, ele poderá pagar sua dívida de jogo, e Davi também poderá ir à escola. Davi fica furioso, por seu pai sugerir algo tão horrível. Ele grita com ele, dizendo que nunca o deixará machucá-la, e desliga o telefone. Davi vê o mesmo estranho acenando para ele do outro lado do corredor, e fica furioso ao presumir que ele foi seguido. Ele ameaça chamar a polícia, mas o estranho diz que ele está enganado, acrescentando que veio procurá-lo para que pudessem jogar. As regras são simples: se Davi o pegar em 5 minutos, ele lhe dará um prêmio de 100 mil reais. Como qualquer pessoa racional, Davi não acredita no estranho, e acha que é uma piada. Para provar que está falando sério, o estranho transfere instantaneamente 20 mil reais para a conta de Davi, e diz que pode ficar com ele, mesmo que decida não jogar. Sem nada a perder, Davi concorda em jogar. Assim que o jogo começa, o homem salta pela janela sem avisar. Davi o persegue rapidamente, e como ele vai regularmente ao hospital, conhece muito bem a área, então pode seguir o caminho mais curto enquanto o persegue. Apesar disso, o homem é rápido demais para ser pego, sempre conseguindo evitá-lo, acelerando sempre que ele se aproxima. Faltando apenas um minuto, Davi decide adotar uma abordagem menos convencional. Ele sobe até o telhado de um prédio próximo, para poder pular e pegar o homem de surpresa. Com apenas alguns segundos restantes, ele deixa de lado o medo, e pula assim que avista o homem correndo no beco abaixo. Faltando apenas alguns segundos, ele consegue pegá-lo. O capuz do homem mexe um pouco, e Davi vê que o homem é na verdade um ciborgue. Depois de vencer o jogo, ele recebe os 80 mil restantes. O ciborgue diz que ele pode ganhar mais dinheiro jogando mais jogos. Davi percebe que assim conseguirá rapidamente o dinheiro para a operação da irmã, e assim, ele concorda em continuar. No entanto, antes de prosseguir, o ciborgue coloca uma pulseira misteriosa em seu braço, que verifica sua identidade de jogador. De repente, ele começa a sentir tonturas, e cai inconsciente. Quando ele recupera a consciência, ele se encontra em uma sala cheia de cadáveres. 2 criaturas de aparência infantil pairam sobre ele, cada uma com garras afiadas, e olhos escarlates cheios de sangue. Sem qualquer explicação, ele recebeu a tarefa de sobreviver por 5 minutos. Davi percebe que um dos monstros parece uma menina, enquanto o outro parece um menino. Assim que o jogo começa, os dois atacam ele.
Embora ainda não tenha certeza do que está acontecendo, ele sabe que se não fizer nada, certamente vai morrer. Ele começa a se mover para conter o ataque, enquanto se concentra na garota monstro, e então, ele percebe que o garoto não está em lugar nenhum. Sem aviso, o garoto reaparece na frente dele, e o ataca, tirando um pedaço de seu ombro. A garota continua o ataque, mas Davi consegue evitá-lo por pouco. Ele olha o tempo, apenas para descobrir que apenas 90 segundos se passaram. Os monstros não lhe dão tempo para descansar, e o menino lança a menina em sua direção. Com reflexos extremamente rápido, ela pousa nas costas dele, e o corta violentamente com suas garras afiadas. Davi tenta escapar, mas o monstro consegue pegar e quebrar 2 de seus dedos. Para piorar a situação, ele recebe um estranho aviso de seu sistema, de que sua frequência cardíaca está aumentando rapidamente. Como resultado, ele tem dificuldade para respirar. Ele começa a pensar em sua irmã, e o que aconteceria com ela se ele morresse aqui. No entanto, no exato momento em que sua frequência cardíaca atinge 200 batimentos por minuto, o sistema o alerta, de que ele cumpriu os pré-requisitos para ativar a habilidade Fluxo Temporal Reverso. O sistema também cura suas feridas, e pergunta se ele deseja usar sua nova habilidade. Sem outra opção, ele ativa a habilidade Fluxo Temporal Reverso, que lhe permite prever o movimento do oponente por 3 segundos. Assim que ele ativa a habilidade, ele imediatamente testemunha um vislumbre do futuro ataque dos 2 monstros, assim como na descrição da habilidade. Faltando apenas 20 segundos para terminar o jogo, ele usa sua habilidade para se esquivar habilmente do ataque. Com o tempo quase acabando, a dupla monstruosa lança um ataque final, deixando Davi sem escolha, a não ser utilizar de novo sua nova habilidade, mas não consegue ativar por causa do tempo de recarga. No momento em que o monstro está prestes a desferir o golpe mortal, Davi é salvo, porque o tempo do jogo acabou. Um portão colossal se abre, garantindo-lhe passagem para a próxima fase do jogo. À medida que avança, ele recebe outra notificação, de que ganhou 300 pontos por completar com sucesso o nível. Ele avança até chegar a uma grande sala, onde descobre vários indivíduos, vestidos com as mesmas roupas que ele usava quando acordou. Era esperada a chegada de 20 novos jogadores naquele dia, mas parece que ele foi o único que sobreviveu. Ao chegar, ele é recebido por um jogador chamado Jonathan, que chegou a este local meio mês antes dele. Ele diz a Davi que eles estão atualmente em uma arena, onde as pessoas jogam com suas vidas, e que a arena é propriedade da Associação AGE, uma empresa de tecnologia de alto nível, com vastas participações em todo o mundo, acrescentando que seus ativos são tão valiosos, que poderiam comprar metade do mundo com apenas um. Enquanto eles conversam, Davi começa a se perguntar sobre a estranha pulseira que o homem colocou em seu pulso, quando de repente, um holograma de uma boneca preta assustadora surge dela. O holograma o dá as boas-vindas à arena, e informa que ele deve sobreviver como os outros jogadores, mas existem certas condições. O holograma explica que os jogadores devem continuar participando dos jogos. Ao terminar os jogos, você ganha pontos para atualizações. O último sobrevivente fica com os direitos de herança do grupo AGE, e recebe enormes bens. No entanto, há uma regra especial: os jogadores não estão autorizados a desistir em nenhuma circunstância, e qualquer jogador que quebrar esta regra será executado. O holograma desaparece depois de transmitir as regras para ele, e sugere consultar o guia do novato para obter informações mais detalhadas. E então, Davi fica se perguntando se a recompensa da riqueza inimaginável é real. Jonathan continua sua explicação sobre a arena. Ele diz que a arena está dividida em 7 níveis, e atualmente eles estão no nível mais baixo, chamado infantil. Além disso, quanto maior o seu nível, mais difíceis se tornam os jogos. Se você não for forte o suficiente, você morrerá. Ele explica ainda que não é fácil acumular pontos na arena, pois tudo custa pontos. Até a comida tem que ser comprada com pontos. No entanto, há apenas uma quantidade limitada por dia, então se você quiser comida ou outros itens, terá que lutar por isso. Por fim, ele alertou Davi que se os pontos de alguém chegar a 0, será imediatamente executado. Ao ouvir tudo isso, ele começa a ter dúvidas se participar da arena é uma boa ideia. Ele se lembra de como esteve perto da morte no primeiro jogo, e se preocupa em deixar a irmã sozinha no hospital. Ele então perguntou a Jonathan se ele poderia sair da arena caso não quisesse participar. Sua pergunta é rapidamente respondida, quando um outro jogador fica frustrado com o jogo, e tenta remover seu bracelete. Ele é executado imediatamente, quando sua cabeça explodiu, deixando uma poça de sangue. Jonathan aconselha a estar mentalmente preparado, porque se você não for forte o suficiente, você morrerá.
Quando Davi pergunta por que ele o está ajudando, ele responde que está interessado em se conectar com pessoas fortes. Ele também menciona ter assistido seu jogo na transmissão ao vivo, e embora tenha sido desleixado no início, ficou impressionado ao ver como de repente, Davi ficou muito rápido no final. Davi fica surpreso ao saber que a transmissão dos jogos. Ele percebe que foi por causa do sistema que conseguiu sobreviver. Então ele pergunta a Jonathan sobre as habilidades do sistema, mas ele parece não saber de nada. Davi então percebe que ele pode ser o único que pode ver isso, e portanto, pode ser sensato manter isso em segredo. Porém, antes que ele possa pensar mais, a conversa é abruptamente interrompida por um anúncio nos altos-falantes, ordenando que todos retornem aos dormitórios, pois a área pública fechará em 30 minutos, e quem não retornar será executado. Jonathan diz a ele que o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, e se oferece para levá-lo aos dormitórios, referindo-se a eles como celas de prisão. Os dormitórios são de fato estruturados como uma prisão, completos com números de celas e portas de aço, que efetivamente impedem qualquer pessoa de sair. Há outro anúncio, de que restam apenas 5 minutos, e com isso, Jonathan decide ir para sua cela, enquanto fala para Davi que eles deveriam se encontrar novamente amanhã. Ao entrar, ele percebe que não está sozinho, e terá que dividir a cela com outros 4 jogadores. Eles se preparam para dormir, mas Davi só consegue pensar em sua irmã. Ela ainda está sozinha no hospital, então ele gostaria de sair o mais rápido possível. Incapaz de dormir, ele decide verificar o guia para iniciantes. Ele clica no ícone de sua pulseira, e um holograma aparece. É a mesma boneca de antes. Ele se apresenta como Age, e continua explicando o guia para iniciantes. De acordo com a Age, os jogadores começam a acumular pontos pessoais após completarem o primeiro jogo. No entanto, devem pagar uma taxa diária de sobrevivência de 100 pontos, que é descontada de cada jogador à meia-noite. Caso seus pontos cheguem a 0, o jogador é imediatamente executado. Age então revela que o nível atual de Davi é infantil, e que ele deve acumular 10.000 pontos, para desafiar e evoluir para o próximo nível, que é chamado de erudito. Continuando, Age explica que a arena coloca monstros diferentes em cada jogo. A dificuldade do jogo pode variar com base na duração, local, monstros, regras e número de jogadores. A recompensa para um jogo iniciante é de 300 pontos, e à medida que a dificuldade aumenta, os pontos também aumentam. Por fim, informa Davi que um jogador deve participar de pelo menos um jogo ao dia, ou será executado. No entanto, um jogador pode usar 500 pontos para evitar esta regra por um dia. À medida que o holograma desaparece, Davi percebe que deve ficar mais forte rapidamente se quiser sobreviver. Pouco depois, ele recebe uma mensagem do sistema, que se oferece para ajudá-lo a ficar mais forte, por meio de um recurso, chamado de treino de crescimento do jogador. O sistema descreve o recurso como um campo de treinamento por tempo limitado, que estará disponível uma vez por dia, para ajudá-lo a ficar mais forte. Além disso, ele também receberá pontos pela conclusão. Assim que ele aprende isso, que não só ficará mais forte, mas também ganhará pontos, ele aceita ansiosamente o convite do sistema, e é instantaneamente transportado para um espaço vazio em branco. O sistema informa que serão realizados treinamentos de simulação, para ajudá-lo a melhorar suas habilidades de acordo com os jogos que ele completa todos os dias. De repente, ele vê os mesmos 2 monstros de antes, e deve sobreviver por 5 minutos. O sistema avisa que se ele falhar, perderá 100 pontos. No dia seguinte, Jonathan espera pacientemente por Davi na área pública, mas não o encontra em lugar nenhum. Parece que Davi decidiu enfrentar o desafio diário logo pela manhã. Jonathan o vê saindo da arena de jogo. Davi conta que queria se adaptar rapidamente a esse novo lugar, então decidiu aceitar o desafio cedo, mas na verdade, queria testar os resultados do treino da noite anterior. A simulação foi projetada para espelhar o jogo real, e apesar de estar ciente de que os monstros eram falsos, ele não conseguia se livrar da sensação avassaladora de urgência e perigo que sentia. Assim, acabou reprovando na simulação, e teve 100 pontos descontados. Como forma de ajudá-lo a melhorar sua aptidão física, o sistema decidiu oferecer treino básico, dando-lhe 3 horas para concluí-lo sem penalidade ou desconto de pontos. Apesar de falhar várias vezes, ele finalmente conseguiu completar o desafio. Ao acordar da simulação, ele se surpreende, ao descobrir que apenas alguns segundos se passaram, fazendo perceber que o tempo fluía de forma diferente na simulação e na realidade. No presente, Davi quer jogar o primeiro jogo novamente, pois o completou com bastante facilidade. Mas Jonathan avisa que repetir os jogos os tornam mais difíceis.
Apenas alguns jogadores fortes podem repetir os jogos e sobreviver. Porém, seu aviso tem um efeito oposto em Davi, que fica animado com a possibilidade de ganhar mais pontos. Enquanto ele se dirige para a arena do jogo, o sistema informa que o nível de dificuldade aumentou, de iniciante 1 estrela, para iniciante 2 estrelas. Ignorando o aviso de Jonathan, ele corajosamente decide iniciar o jogo, e entra na sala. Assim que ele entra, o aumento do nível de dificuldade se torna aparente. O chão da sala é composto apenas por algumas tábuas de aço, que exigem que ele se equilibre. Abaixo dele, encontra-se uma enorme piscina, do que parece ser água. A sala está ocupada pelos mesmos 2 monstros que ele enfrentou anteriormente. Porém, a tarefa desta vez não é apenas sobreviver por 5 minutos, mas também matar pelo menos um monstro. Além disso, a piscina que ele pensava estar cheia de água, tinha na verdade ácido sulfúrico, pois o sistema o alerta para ter cuidado com isso. O jogo começa, e o cronômetro inicia. Sem perder tempo, os 2 monstros iniciam o ataque. Comparado aos monstros, o terreno parece estar lhe causando mais problemas, enquanto ele luta para manter o equilíbrio, ao mesmo tempo que evita seus ataques. Davi se vê encurralado pelos 2 monstros, atacando ele de diferentes direções. Para conter o ataque, ele decide colocar seu treinamento em prática, e usa o salto de ponto fixo para limpar a distância entre 2 pranchas de aço. Se fosse apenas esquivar, não pareceria tão difícil, mas Davi se pergunta, como ele vai matar um monstro apenas com as próprias mãos? De repente, ele tem uma ideia, de que pode matá-los jogando-os na piscina de ácido. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, pois os 2 monstros continuam a atacá-lo implacavelmente. Davi tenta ativar sua habilidade para lançar um monstro na piscina de ácido, mas falha, porque as condições para ativá-la não foram atendidas, já que ele está muito mais calmo desta vez, sua frequência cardíaca não atingiu o nível exigido. Ele percebe que se continuar assim, será apenas uma questão de tempo até que seja atingido por um de seus ataques. Davi elabora um plano arriscado, e deixa propositalmente que um deles ataque seu braço, para aumentar sua frequência cardíaca. O plano funciona quando ele começa a receber o aviso do sistema, logo após sua frequência cardíaca atingir o nível exigido, e ele ativa sua habilidade fluxo temporal reverso. Tendo previsto seus movimentos, ele atrai um deles para a borda da prancha de aço. Enquanto o monstro ataca ele, ele se esquiva habilmente, e desfere um chute poderoso por trás, fazendo o monstro cair na poça de ácido sulfúrico. Com isso, ele elimina um dos requisitos para passar de nível. Porém, ele percebe que está perdendo muito sangue, e começa a sentir tonturas, colocando-se em uma situação difícil. Enquanto ele luta, o sistema lhe envia uma notificação, de que ele pode usar seus pontos para atualizar sua habilidade fluxo temporal reverso para o nível 2. Fazendo isso, redefinirá o tempo de recarga, e aumentará o tempo de previsão de 3 para 5 segundos. A frequência cardíaca necessária para a habilidade também será reduzida, de 200 para 160. Porém, o preço é 300 pontos, e Davi tem apenas 400 pontos restantes depois de completar o jogo anterior. Sem outra opção, ele decide atualizar suas habilidades. Para sua alegria, a atualização vem com um efeito bônus, que não foi mencionado na descrição. Se ele conseguir evitar ataques inimigos por 5 segundos após ativar a habilidade, ele receberá um bônus de aceleração de velocidade de movimento por 2 minutos. Assim que a atualização foi concluída, ele ativa a habilidade. Depois de evitar facilmente o ataque do monstro por 5 segundos, ele recebe a aceleração bônus. Com a velocidade adicional, ele se sente mais ágil, e consegue desviar facilmente dos ataques do monstro. Apesar de ter gasto mais da metade de seus pontos na atualização, sua decisão provou ser sábia, pois derrotou com sucesso os 2 monstros, e terminou o jogo faltando apenas alguns segundos para o fim da fase. Apesar do alto custo da atualização, ele se sente realizado, e sabe que valeu a pena o investimento. O que será que espera por Davi a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.